Boa noite, eu sou o Alan, esse é o Fé, a Fraternidade é a Esperança. Nós estamos começando hoje mais uma live de domingo, hoje 12/6. A nossa live Evangelho está vivo. Se vocês quiserem já pegar o Evangelho para a gente dar início, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. A gente vai ler a mensagem dos escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Tudo bem? Então, quem quiser pegar o Evangelho. Boa noite, Sônia, tudo bem? Esperar isso. A gente dá início à nossa live do Evangelho da noite de hoje. Boa noite, Boa Mônia. noite. Tudo bem? Bem? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Amém. Eu estou só avisando aqui o pessoal. Quem quiser buscar o Evangelho, a gente fazer junto esse Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, na mensagem do item 8, não, 11, do item 11. Escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Lembrando, antes de a gente dar início aqui à nossa live do Evangelho Está Vivo, lembrando do nosso estudo do Livro dos Espíritos, que tem sido publicado sempre às sextas-feiras. A gente faz em dupla, então o Mônio faz uma pergunta, né, uma reflexão sobre essa pergunta, eu faço sobre outra, e a gente está sempre postando em pares de perguntas. Lá vocês vão encontrar a pergunta conforme foi feita por Allan Kardec aos espíritos. Vocês vão encontrar a resposta dos espíritos e, em seguida, claro, as nossas reflexões, né, num nível menos adiantado sobre aquela pergunta e aquela resposta. Então, quem quiser acompanhar, pode estar abrindo aqui no FE a guia Estudo das Obras Básicas, que lá vocês vão encontrar todas as perguntas que foram refletidas até hoje. A gente fez a 49 e a 50 na sexta-feira, então a gente já está com 50 perguntas já refletidas, tá? Então é isso. Vamos dar Sim. início aqui então à nossa live. O Evangelho está vivo. Você vai ler mesmo ou você quer que eu leia? Antes de começar a Ah, leitura, pode falar. eu só queria colocar a definição aqui da palavra escândalo, né? Que às vezes ajuda no momento Sim. que a gente vai refletindo aqui. Eu coloquei assim, que escândalo é o ato que ofende, é o ruído, né? Entre as pessoas, o que causa ou resulta do erro ou pecado. Obstáculo que eu faço alguém tropeçar. Ou seja, isso é a definição assim, mais básica de escândalo, que dá para a gente, tendo aqui com essa definição da leitura, e até peço desculpa e paciência aqui, porque essa é uma leitura meio difícil, né? Tem umas palavras É, aqui meio difíceis, então é isso. Vou começar a leitura então. tudo bem. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar uns desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno gira, e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem sem cessar a face do meu Pai que estás nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e os atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou só uma mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida
não tendo senão um olho, que terdes os dois, e serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11, capítulo 5, versículo 29 e 30. Fala. Eu estava refletindo e estudando aqui para a gente trazer alguma reflexão interessante sobre esse capítulo. Eu entendo que a gente não deve levar ao pé da letra essa questão de cortai, né, a vossa mão, o vosso pé, porque na verdade é um convite a nós olharmos para nós, né, chamar a nossa atenção para essa reforma íntima, né, essa passagem aqui. Então, assim, refletindo, associando tudo isso aqui, me lembrou de um provérbio oriental que até eu acho muito interessante, tem a ver assim, daqueles 3 macaquinhos, né? Do cego, surdo e o mudo, né? Se eu não vejo, né? Eu não falo, e assim, se eu não ouvir também eu não falo, né? E com tudo isso, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, né? A gente passa a maior parte do nosso dia ao lado de várias pessoas. Então eu estava pensando assim, que no ambiente de trabalho a gente convive com muitas pessoas, a gente escuta muitas coisas, e então assim, esses 3 macaquinhos me fizeram lembrar sobre isso, sabe? Por exemplo, eu escutei, eu tenho que filtrar, né? Se eu precisar de passar alguma informação adiante, eu tenho que passar com muita responsabilidade, porque o que eu vou passar pode prejudicar ou ajudar alguém, né? Então, assim, algumas coisas que a gente escuta, que são faladas, que são ditas no ambiente de trabalho, prejudicam muitas pessoas, aquilo se alastra, né? Se torna gigante, acaba que atrapalha várias pessoas, às vezes derruba, né, mesmo, assim, uma palavra assim, bem chula, assim, mas derruba uma pessoa, às vezes ela tá indo bem, e não é nada daquilo, né, que a pessoa tá praticando, o que estão falando sobre ela, né, e isso é muito sério. Então, diante dessa leitura aqui do Evangelho, eu pensei muito sobre isso, e o que me fez pensar muito nessa questão do trabalho, porque a gente sempre fala, né, nas nossas lives, o que a nossa convivência com tantas pessoas do trabalho, né? Quem são essas pessoas? Por que nós temos que conviver com essas pessoas? Então, assim, a gente precisa ter muita responsabilidade com as nossas atitudes. Até, por exemplo, se tá tudo bem, alguém vem com uma informação, começa um borbulhinho, aquilo ali atrapalha a dinâmica todinha do seu momento é, de sintonia com o seu trabalho. Aí aquilo ali vai criando uma certa energia, né? Às vezes tá tudo bem. Começou todo mundo a falar. Aí você já não quer mais nem trabalhar, você já começa a identificar coisas horríveis que às vezes nem tem, né? Você já começa a criar determinadas situações, já começa a pensar que, eu não tenho determinado valor que eu preciso. E aí isso causa uma situação enorme, né? Com várias pessoas envolvidas ali naquele ambiente que a gente precisa conviver durante pelo menos umas 10 horas por dia, mais ou menos, né? Ou mais, tá? Ou mais, depende, né? Porque Depende. tem gente que convive nesse ambiente aí o dia inteiro. Porque depois, quando sai desse ambiente, que está livre daquilo, ainda leva para casa, né? Fica Isso leva. mastigando aquilo, fica lembrando que o fulano me falou e que isso não vai ficar assim, que eu vou voltar lá e na outra oportunidade eu vou fazer diferente. Quem que ele pensa que ele é? Ele não sabe da minha história e o fulano mesmo tá lá na casa dele, sossegado, nem sabe que você existe, Tá nem aí. sentado no sofá, vendo televisão e você tá com ele em casa. Você pegou ele lá do lugar que ele trata a convivência do jeito mais insuportável possível e levou isso lá para dentro da sua casa. Abriu a porta e entrou com ele para dentro de casa
ele vai continuar te perturbando. Você vai tomar banho, ele vai estar lá. Você vai jantar, ele vai estar lá. Tudo que você for fazer, ele vai estar lá. Porque você meio que cedeu esse espaço no seu pensamento, você cedeu esse espaço na sua mente para ele, né? Então, às vezes, nem é só durante essa jornada do trabalho, às vezes extravasa um pouco mais esse tempo, né? Até onde a gente deixa, porque se a gente não deixasse, nem mesmo com o contato físico no trabalho, ele seria convidado a entrar e fazer esse escândalo na nossa mente, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes, tá? Isso. E às vezes, por exemplo, quando a gente chega em casa, que é o nosso local de descanso, né? De compartilhar coisas boas, a gente fica aquele sentimento, aquela sensação, a gente não descansa, no outro dia a gente vai para o trabalho com aquele mesmo sentimento, aquilo lá vai ficando, vai só, a gente vai fazendo aquilo ali ficar cada vez maior, o buraco ficar cada vez maior, né? Igual aquela mensagem que Ah, você repostou essa semana, a gente fica apertando aonde dói, né? A gente não para de apertar onde dói. isso. Então, e isso a gente causa essa dor aos que estão à nossa volta, e acaba que a gente não consegue fluir, a gente não consegue melhorar os pontos, né, que a gente precisa, nem consegue identificar o que precisa ser feito para melhorar. É um movimento que, infelizmente, ele tende a piorar, né? Porque, exatamente, você lembrou bem essa mensagem de que se apertar onde dói, né? Porque às vezes já estava até curando, já estava cicatrizando, a gente vai lá, aperta, dói e abre de novo, novo processo propenso à infecção, à complicação. E esse movimento do escândalo, principalmente nesse sentido daquele que faz o mal, inclusive você fala muito isso, né? Você fala muito assim que, mas nesse ambiente de trabalho, tal pessoa que me atrapalha, que me perturba, que me tira a paz, que não permite que o ponteiro do relógio passe. Porque quando a gente está num lugar assim, o tempo não passa, né? Uhum. Mas se a gente for para outro ambiente, né, vai ter alguém, vai ter um correspondente não sindicalizado daquela pessoa lá também, para te fazer passar tudo aquilo que aquela pessoa te fez, se não pior do que aquela pessoa te fazia, né? Isso aí, inclusive, é até você que fala muito sobre isso. E aí a gente vem aqui para essa leitura e ela fala assim que ai daquele, né, por quem vier o escândalo. Ou seja, ele vai vir. A gente não pode manobrar ele vir ou não. Que ele vai vir, ele vai vir. O que cabe para a gente aqui fazer é tentar minimizar o impacto desse escândalo, né? E aprender com ele. Porque nesse mundo de justiça e misericórdia regido por esse Deus, a gente não pode interpretar que o escândalo vem somente para gratuitamente nos perturbar. Ele vem, ele vem para nos ensinar alguma coisa, né? Caso contrário, não teria necessidade. A gente trabalha com um conceito que não existe acaso, não existe o nada, né? A gente trabalha com o conceito de que tudo tem um propósito. Então, claro, existe um propósito para que estes nossos irmãos sejam colocados nos nossos caminhos, né? Para nos ensinar, talvez, aquilo que na base do amor e da conversa e da compaixão a gente não aprendeu. E agora eles voltam como instrumentos, como ferramentas da justiça divina, da didática divina, para nos ensinar a adquirir ou melhorar, a aperfeiçoar aquelas qualidades que a gente precisaria ter e agora, através deles, temos a oportunidade de criá-las ou aperfeiçoá-las. Eu até coloquei aqui que assim, os escândalos, eles servem de punição para uns, né? E provas para outro, né? É o que você acabou de falar mesmo.
a gente precisa aprender, né? A gente, às vezes, com uma situação ruim dessa, a gente aprende muito, né? Porque às vezes o escândalo também ele está dentro de nós, né? Ele está nos nossos pensamentos ruins, né? Ele está, ele está sempre aqui dentro. Então, a gente precisa ser chamada a atenção mesmo para essa reforma íntima. Porque, por exemplo, a gente abusa de tantas coisas, né? A gente tem a nossa saúde, que nós abusamos dela, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, e a gente abusa. Então, assim, o escândalo ele não está somente nessas coisas que a gente citou anteriormente. Ele está em várias situações. E tem uma coisa muito importante que eu li assim, que o escândalo, por exemplo, que o mal não parte, se nós formos os prejudicados, né, mas que o mal não parta de nós, né, que não sejamos nós a fazer o mal, né. Então, essa mensagem ela diz muito sobre isso, né, que não sejamos nós o motivo do escândalo ou quem faça o escândalo, né. Se a gente estiver, né, na condição de fazer escândalo, aí é onde ele fala que é melhor, né, ele dá essa metáfora, que é melhor que a gente não tenha um braço, uma perna, se isso for motivo, né, da gente criar o escândalo. Aproveitar aqui, boa noite, pai. Meu pai acabou de entrar aí. Meu pai e minha mãe, na verdade, né, que usam o mesmo telefone. Se a gente usa as nossas ferramentas, né, ele fala aqui de olho, de perna, de mão, talvez até fazendo uma metáfora, né, sobre aquilo que, de certa forma, a gente entende que possui. Mas isso pode se estender para vários outros exemplos, como, por exemplo, a nossa inteligência. Quantos são aqueles que utilizam-se da inteligência, né, para fazer o mal, para fazer o escândalo, né? Quantos são aqueles que utilizam-se da riqueza material que lhes é confiada, né, através da prova da riqueza, para fazer o mal, para fazer sofrimento, para em vez de multiplicar, dividir, para em vez de somar, subtrair, para em vez de dar sorrisos, dar motivos para lágrimas, para o choro, né? Então, de certa forma, não deixa de ser uma metáfora que tudo aquilo que está ao nosso alcance, todas as ferramentas que a gente tem para evoluir, se a gente for utilizá-las contra a evolução, contra esse movimento de progredir, de aperfeiçoar a nossa moral, é melhor que sejam nos arrancados essas ferramentas para que a gente não tenha a responsabilidade de falar, de entrar num tribunal, que é o Tribunal da Consciência, e se ver julgado pelo crime de, além de não utilizar aqueles dons para ajudar, a gente ainda os utilizou para perturbar, para criar escândalo, para ser parte na prova de alguém. Esses dias para trás a gente até fez um post aqui sobre isso, não lembro. Não lembro mesmo. Mas era alguma coisa nesse sentido. A gente não ser parte da prova do próximo, porque já tem muito. O próximo tá carregado de prova. Assim como estamos, nós não temos ainda as capacidades de julgar, né? Então a gente vai querer sempre entender que nós somos os que estão menosprezados, abandonados e tal, né? Mas o próximo também tem os perrengues dele, tem os problemas dele, ele está levantando cedo para ir atrás de alguma coisa, não é à toa. E se a gente puder evitar ser parte da prova, sabe, ser parte da prova, aquela pessoa que você fala, nossa, agora está na hora de eu desenvolver a paciência. Imagina que alguém está pensando nisso, da gente. Em algum lugar tem alguém falando, nossa, eu tenho que falar com a Alain amanhã. Meu Deus, vou nem dormir. Entende? Então é isso que a gente tem que ter, essa interpretação. Que se for para a gente usar esses nossos dons, quaisquer que sejam, contra esse movimento evolutivo, né? Que é preferível a gente não os tê-los, né? Porque a gente nasce com determinadas condições
você falou a questão da riqueza, que às vezes a gente nasce tentando, né, caminhar a gente, com menos, né? A gente tem bem menos para a gente caminhar. É, provavelmente seja parte da nossa reforma íntima, da nossa evolução, não nascer com essa condição, né? Ou ir em busca dela com tanta dificuldade para exatamente nos livrar de alguma decepção que às vezes nós poderíamos fazer se tivéssemos, né, nessa condição, ou fizemos em outras existências, né? E também quando ele traz aqui mais para frente, nessa mesma leitura, que ele fala assim, quando alguém nasce com alguma deficiência, sem um pé, sem uma mão, né? Trazendo assim agora para essa parte assim mais específica, né, do corpo, às vezes seja um motivo para aquela pessoa ela crescer, né, ela evoluir, porque se ela nascesse com completa, com uma mão, com as duas mãos, com os dois pés, às vezes seria motivo de atrapalhar sua jornada, né? Então a gente tem que olhar muito para isso, que a gente sofre muito pelo que nós não temos, né? A gente quer te agradecer pelo que nós temos, mas às vezes essas condições são colocadas exatamente para nos fazer crescer como pessoas, como seres humanos, né? É para nos dar a oportunidade de exercer, né? Isso. Foi o que falamos esses dias sobre a questão da prova da humildade. Como é que vai passar um ser pela prova da humildade, já nascendo, por exemplo, herdeiro, né? Milionário, né? Complicado. Do ponto de vista espiritual, é difícil, né? Porque a gente está numa condição, né? Que nem a gente mesmo comentou esses dias, que a gente precisa do nosso trabalho. A gente, se não trabalhar, a gente não paga as contas, não coloca comida na mesa. A gente precisa, é uma necessidade que temos do trabalho e, claro, consequência disso, do sustento que ele nos proporciona. Mas, como a gente depende disso, às vezes a gente é obrigado a ter a prova da humildade de maneira mais intensa. Por quê? Porque não temos ainda a oportunidade de falar assim, então, isso não me serve, eu não preciso passar por isso, passa isso para outro que eu estou bem. A gente não tem Isso. essa opção. A gente tem que enfrentar, a gente tem que baixar a cabeça, às vezes até sabendo que estamos certos. Por quê? Porque a gente depende, né, daquele ganha-pão. Se a gente não dependesse, eu acredito muito dificilmente a gente iria continuar, né, se submetendo a determinadas humilhações que a gente passa, né? Do ponto de vista material, dessa vida aqui única que a gente está vivendo, isso é horrível, porque, nossa, mas você vai ficar submetido a essas condições, enfim. Mas do ponto de vista espiritual, é ótimo, porque é uma maneira da gente ficar relativamente no caminho que a gente precisa de estar, né? Que é o de exercer a humildade, né? Muitas das vezes até a compaixão, porque você vê claramente que aquele que está numa condição melhor, vamos dizer assim, do ponto de vista material, às vezes ele está numa condição deplorável espiritualmente. Uhum. Às vezes ele está numa condição que a consciência dele não o permite sequer lembrar que ela exista. Isso é muito sério, porque a gente vê hoje tanta coisa no mundo acontecendo, a gente não tem justificativa para isso, e às vezes a justificativa é o entorpecimento da consciência. Aquele ser está fazendo aquilo tudo que para a gente é uma coisa fora do comum, para entorpecer a sua consciência, para que ela não reaja, para que ela continue dormindo. Porque quando ela acordar, haverá prantos e ranger de dentes. Porque esse é o tribunal que a gente vai encontrar quando a gente chegar na conclusão que o nosso caminho está errado. É o tribunal da consciência. Não teremos, de fato, aquela figura, né, do Deus barbudo apontando o dedo para nós. Né? Não vai ter isso. É a nossa consciência. E não vai precisar de morrer
falecer e desencarnar para que esse tribunal inicie. Esse tribunal pode começar aqui, pode começar agora. O que é que eu estou fazendo de errado e o que que eu tenho que fazer para melhorar? Não é isso? E o que nós falávamos antes, né? A partir do momento que a gente tem consciência de que aquilo está errado, né? Aí a cobrança é maior, né? Então, Sim. quando a gente acorda para isso, se torna cada vez mais difícil, né? E até para a gente, os erros que a gente cometeu antes, a gente já, por mais que seja difícil, por mais que seja assim, a gente tenha vontade, né, às vezes de brigar, mas a gente já pensa duas vezes antes de cometê-lo, porque a gente sabe que as cobranças, elas serão maiores, né? Porque a gente já despertou para isso, né? Depois que desperta é complicado, né? A consciência que expande, costumo falar isso, a consciência depois que expande, ela não cabe no mesmo lugar. Ela precisa de um lugar maior, né? Não existe esse movimento retrógrado de evoluir, né? Então, é preciso que a gente tenha essa necessidade de acompanhar a evolução, né? Para frente, né? Pelo progresso. Isso Se a mesmo. gente tem alguma coisa que está nos fazendo fazer o escândalo, é preciso que a gente entenda, né? Que nem você disse, muitas das vezes nos é tirado algumas coisas, ou às vezes não conseguimos algumas coisas, exatamente para evitar, né? A gente está entendendo que é um castigo, né? Porque dói, né? Mas, de certa forma e a longo prazo, não é um castigo, né? É uma redenção pela qual a gente está passando. E nesse momento, as equipes que nos assistem, elas não estão querendo o melhor para nós no sentido que a gente pede, que a gente acha que deve ser o melhor. Elas já conhecem já a nossa trajetória, sabem do tanto que somos errados, errantes, o quanto erramos. E entendendo isso, elas vão sempre priorizar o que a gente deve fazer e não o que a gente quer fazer, né? Exatamente. Que às vezes aquilo que nós queremos vai prejudicar não só a nós mesmos, mas aqueles que estão, né, à nossa volta. Eu costumo, é, Exatamente. gosto de pensar muito assim nessa minha vida profissional e essa questão materna, mas, por exemplo, às vezes a gente está em algumas condições que nos permitem estar mais próximos dos filhos, né? Ter mais contato. É, eu trabalho perto, então eu posso ter mais tempo, posso chegar mais rápido. Às vezes não é como nós gostaríamos, mas uma coisa compensa a outra. Se estivesse em uma posição tão almejada, em um lugar mais distante, né? Que tivesse que viajar, que tivesse que, né, que estar mais longe, Pois é. provavelmente perderia-se muito tempo longe dos filhos, né? Sem essa convivência. E é igual você falou, nós não sabemos o que essa equipe que nos assiste, o que elas querem, o que elas sabem que nós precisamos para nós mesmos, né? Então, tipo assim, o que a gente sonha, às vezes não é nem de perto o que a gente precisa de outras coisas, a gente precisa estar perto da nossa família, precisamos estar mais próximo dos filhos, né? A gente não sabe, né, o que a gente precisa. Quem A gente somos sabe o que a nós? gente quer, né? A gente quer, a gente sabe de Exatamente. cor. Isso Que vai mesmo. ficar melhor pra gente, a gente sabe, né? Mas não basta, né? Porque se bastasse, a gente não precisava estar aqui lendo o Evangelho domingo. A gente podia estar em qualquer outro lugar, né? A gente sabe que a gente precisa aprender, porque é somente a partir do conhecimento a gente vai saber entender isso aí. E o que a gente sabe que é muito pequeno perto do projeto que envolve a gente. Sobretudo o projeto, como eu disse, da redenção, né? A gente conseguir passar pelas provas novamente, a É, fim de melhorar, né? e nós estamos, e nossa consciência já despertou que além de nós precisarmos, nós queremos, né? Nós já entendemos que nós precisamos É, e queremos estar, né? Então, essa é o que a gente reforma, fala do livre-arbítrio, né? É o que a gente fala do livre-arbítrio.
Um momento que eu vou só ligar uma bateria aqui. Mas é o que a gente fala do livre-arbítrio. A gente tem que saber o que... Rapaz, peraí, o que nós estávamos falando mesmo? Do livre-arbítrio, das Do escolhas. livre-arbítrio. A gente tá... Isso, das escolhas, né? A gente tem que entender que as escolhas que a gente faz, né? Às vezes, no momento, não são as melhores. Às vezes, são as menos piores, né? Que a gente estava falando aquele dia também, né? A gente deve escolher às vezes, mas às vezes não tem essa opção do melhor. A gente vai no menos pior, né? Uhum. Porque pela gente, a gente só quer a coisa boa. Muito boa, sempre boa, né? Sem entender de fato se aquilo está sendo bom para a gente. Foi o que você disse aí há pouco. Talvez você teria oportunidades profissionais que te tirariam de um caminho que você já está sabendo que precisa dele, né? Exatamente. E ainda essa semana fiz um texto sobre o livre-arbítrio, né? E assim, quando a gente começa a se conhecer, a gente entende um pouco melhor, né? Porque, claro, isso daí tá longe ainda de ser alcançado, mas É, a gente se conhecendo, a gente sabendo das nossas dificuldades, daquilo que nós precisamos alcançar, então a gente deixa de fazer certas cobranças, principalmente sobre aqueles que estão à nossa volta, aquilo que a pessoa podia ter feito isso por mim, né? Ou ele não podia ter feito isso. Então a gente começa a entender que somos nós que devemos correr atrás da nossa própria reforma íntima, entender o que nós precisamos e diante disso a gente tem total livre-arbítrio para as nossas escolhas, né? Nós que vamos colher esses frutos que a gente está plantando. Não adianta a gente terceirizar, você que gosta de usar muito essa palavra, não adianta a gente terceirizar, né? Então, aquilo que a gente está fazendo, que a gente veio fazendo durante a nossa jornada, somos nós que plantamos e agora somos nós que vamos colher, né? a gente está plantando, a gente está colhendo, né? E está plantando também, né? O Isso movimento, mesmo, tá colhendo e tá plantando de novo, né? Não para. a gente nunca está só plantando, nunca está só colhendo, né? É verdade. Você tem alguma parte aí do que você quer, Não, eu acho que eu o seu tinha resumo? os tópicos aqui que eu tinha anotado, eu já falei. Já leu todos? Já. Pessoal, então é isso aí, né? A gente hoje tá falando sobre essa questão do escândalo, que às vezes a gente interpreta de maneira errada, né? Inclusive, você poderia até dizer de novo, você tem anotado aí aquela... Escândalo? É, Uhum. É o ato que porque ofende, o que causa ou resulta do erro ou pecado. Obstáculo que faço para alguém tropeçar. Que assim, a divulgação do mal feito. Maldade que fere o próximo. Que saia da nossa que nós fazemos que ofende o próximo, o ruído mesmo, né? Aquilo que a gente estava falando sobre a questão da empresa, que é muito importante essas questões desses ruídos, né? Eles fazem muito escândalo, fazem muita gente tropeçar, né? a Sônia está dizendo assim, tá tão bom. Obrigado, Sônia. A gente fica satisfeito que vocês participaram. A gente tinha uma noção, né, diferente do que seria escândalo. Então, até pedi para você ler de novo aí, né, para a gente poder entender. E que nem você disse, né, ressaltar essa questão do ruído. Que às vezes é a gente que está criando esse ruído. Da mesma forma que ele nos atrapalha, a gente pode estar criando e ele está atrapalhando alguém em algum lugar, né? Isso. Então, essa responsabilidade a gente tem que ter. Agora eu vou sempre lembrar, toda vez que eu pensar em escândalo, eu vou sempre lembrar dos três macaquinhos, do cego, do surdo e do mudo. Que agora eu vou passar assim pelos corredores, passar pelos corredores assim, ó, cega, surda e muda. Não escutei, não vi, não vou falar nada. E você sabe contar para nós, ô Sofia, essa história aí que você falou?
Pior que você não Não, contou, né? Você só não, mencionou. mas é isso mesmo. É o provérbio dos três, eles colocam nos três É um macaquinhos. provérbio. É um provérbio é oriental, japonês. É os três Budas, sabe? É Ah, exatamente isso. Que eu não escuto, né? Eu não falo. Então, o que eu não vejo ah, também, eu não propago, né? Mais ou menos isso. eu já vi esses elementos assim, decorativos, mas eu não sabia que tinha uma história, um conto por trás É, disso. tem. Ah, interessante. Às vezes é preciso que a gente faça isso para poder, né, evoluir, né? Porque se a gente for escutar tudo, se a gente for falar tudo e ver tudo, capaz que a gente se perde, né? É, vai ficando doido, né? Porque são tantas informações que a gente tem no dia a dia, ao longo do dia, e se a gente não souber filtrar, algumas coisas a gente vai escutar mesmo, não tem como, mas a gente não souber pelo menos filtrar, né? Igual a gente sempre fala, às vezes a gente está diante de uma situação que a gente está com muita raiva, nós estamos com muita raiva, com muita vontade de ir lá e brigar, né? Então a gente respira. Deixa eu pensar aqui, deixa eu filtrar minhas emoções, meus pensamentos. Daqui 1 hora, 2 horas, 2 dias eu É, respondo, né? Deixa eu ficar é. aqui, deixa eu entrar aqui pro meu quarto, ficar aqui quietinho e vou. Depois eu falo com você. Porque se a gente fizer tudo ali naquele momento, no calor da emoção, a gente extrapola, a gente magoa as pessoas, faz coisas desnecessárias e aquilo causa tanta dor, né? E depois tem que correr atrás de prejuízo, né? Não é Tem. daquilo, Tem né? também. Você Tem que queria correr falar, que você atrás. queria fazer, porque esse é o momento, né, que às vezes as nossas companhias mais desavisadas se aproveitam, né, para utilizarem de nós, né, para fazer o que não queríamos fazer, né? Olha o E, Paulo chegando no final da live, hein, Paulo? E aí, filho, bom? exatamente. Você já chegou no final, filho. E tem uma coisa que você sempre fala, que eu gosto de lembrar, que é se a gente está indo bem, se a gente cair e ficar ali naquele lugar ali, pra gente sair dele, é muito difícil, né? É muito difícil, que às vezes essas companhias, igual você tá falando, essas companhias, desses irmãos que ainda, né, vibram assim, eles adoram. E se nós não tivermos com os nossos pensamentos firmes, né, para os propósitos que nós precisamos seguir, a gente não volta fácil, né? É o que a gente vê que Não, acontece assim. Às vezes é muito difícil da gente conseguir sair de uma determinada situação de sofrimento. porque é muito difícil o movimento da subida, né? A queda é muito rápida, infelizmente. E depois que a gente está lá embaixo, é cada vez mais difícil a gente conseguir levantar novamente. É possível, né? Com certeza. Mas é mais difícil, né? Embora nunca nos falte, né? Aqueles que nos acompanham nos ajudam, né? Se a gente puder evitar de cair, é melhor. Cair todo mundo vai, né? Não tem jeito, né? Uma hora ou outra, não é todo dia, a gente consegue manter a vibração suficiente, né? Mas a gente conta aí com a misericórdia desses irmãos para estar sempre presente, nos ajudando, né? Enquanto a gente consegue os ajudar também, né? Porque quantas são as vezes que eles estão presentes, né? Procurando métodos de que a gente não sofra e a gente está procurando um método de sofrer, né? Isso. A gente não Então a consegue, gente tem que ajudar, a gente tem que fazer a nossa parte para o céu fazer a parte dele também, né? a gente não consegue ter escutar essas palavras, né? Essa luz que a gente recebe, né? A gente está fechado, né, para isso. É isso então, né? Acho É. que estamos Graças a chegando aí ao Deus, fim, né? Deus nos abençoou com essa leitura, com essa reflexão, que eu estava com medo dessa, dessa mensagem do Evangelho. Semana passada não deu certo, né, Alan? Pois é. A gente lutou do lado de cá para conseguir, mas É. infelizmente não deu certo. E agora, graças a Deus, a gente conseguiu. Graças a Deus, né? A gente não pode esquecer que Deus está sempre presente aqui.
né? Nos Amém. beneficiando com essas leituras, com a companhia dos nossos amigos, né? Tanto os que estão encarnados acompanhando, quanto os desencarnados também, né? Que nos acompanham, de certa forma, participam conosco. Isso. Lutam para que Hoje, nós estejamos aqui firmes, né? Às vezes exatamente, assim, às vezes caindo, meio assim, né? Meio caindo, mas estamos aqui, né? exatamente. Não dá para ficar bom sempre, mas sempre dá para querer ficar bom, né? É isso aí. Então nós vamos, agora já dando 7 horas, vamos agradecer, né, a companhia de todos que passaram por aqui, aqueles que estão desde o início, aqueles que passaram rapidinho, a Sônia, que está aqui desde o começo com a gente, né? Aos que vão assistir no gravado, agradecer também a espiritualidade amiga, né? Que está sempre presente, nos amparando, nos protegendo, permitindo que seja possível que a gente faça esses humildes estudos que a gente tenta fazer aqui nas noites de domingo, né? Pedir que a espiritualidade também olhe que nossa semana seja cheia de bênçãos, de boas energias, né? Agradecer Mone, tá aqui com a gente mais esse domingo, né? Refletindo aqui sobre o Evangelho. Quer falar alguma coisa, Mone, para encerrar? Eu que agradeço essa leitura aqui de forma simples que a gente faz, né? Mas com muita vontade de estar aqui, igual a gente já falou. Obrigado por todos que participaram, que fazem questão de nos acompanhar, estão sempre nos apoiando aqui. E é isso, que Deus abençoe nossa semana, sempre. Se Deus quiser. Um abraço aí para o Paulo, para a Nai, Manu, não sei o nome, Lara Cândida. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Fiquemos todos em paz, paz com amor e amor em Jesus. Amém. Boa noite. Fica com Deus. Que assim seja. Boa noite.